Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmiteis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, esta palavra de nosso Senhor, no Evangelho aqui de São Marcos, capítulo 7, versículo 8: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus repete isso mais uma vez no versículo 9: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Isto é, esta tentação que o homem tem já desde muito tempo, de anular os mandamentos de Deus em prol daquilo que me apraz, de anular, de abandonar, de esquecer a vontade de Deus para fazer aquilo que está de acordo com a minha vontade. Então é exatamente isso que Jesus aqui está dizendo. E ele dá um exemplo, isto é, a lei de Deus, os mandamentos da lei de Deus dizem o quê? Quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. E Jesus aqui acrescenta e diz: e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que eu deveria dar ao meu pai, o sustento que eu deveria dar à minha mãe. Ora, se é mandamento de Deus honrar pai e mãe, e o meu pai ou a minha mãe necessitam da minha ajuda, e eu posso ajudar, eu devo ajudar, eu tenho obrigação de ajudar. Mas o que é então que os judeus na época de Jesus diziam? Aquilo que eu poderia ajudar o meu pai, aquela ajuda financeira que eu poderia dar à minha mãe é corbã, isto é uma oferta que eu faço a Deus, é uma oferta que eu faço ao templo. E aí não tomo mais conta do meu pai,
não me preocupo mais com meu pai, porque aquilo que por ele eu deveria fazer, agora eu faço para Deus. Agora eu oferto para o templo. E parece algo muito piedoso, quer dizer, nem parece nada piedoso, mas pode se transvestir de piedade, quando na verdade é uma desobediência. Mas isso se tornou tão forte entre os judeus, que ganhou o peso de uma tradição. Era tradição, era costume. Quem não queria se haver com seus pais, quem não queria se ocupar com seus pais, quem não queria ajudar os seus pais, ajudava o templo, dizendo que é corban, é consagrado a Deus. Então Jesus diz o quê? Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de fazer a vossa vontade, a fim de guardar as vossas tradições. Meus irmãos, fazendo uma aplicação disso aos tempos de hoje, nós iremos ver que isso continua acontecendo. Isto é, o homem moderno, os cristãos, os católicos, também têm esta tentação, e não são poucos, são muitos, que em prol dos seus costumes, em prol das suas tradições, em favor daquilo que lhe apraz, eles negam as tradições, eles negam o mandamento de Deus. Vamos aqui pegar alguns exemplos para que isso fique bem claro e nós vejamos que somos assediados por esta tentação. Por exemplo, por esses dias saiu um novo estudo da Associação Americana de Psicologia, que diz que a masculinidade tradicional, ela é patológica, ela é doentia. Isto é, aquilo que nós entendemos como homem, aquilo que os nossos pais entenderam como homem, aquilo que os nossos avós entenderam como homem, aquilo que Deus pensou para o homem, isso é patológico, isso é doentio. Na primeira leitura de hoje, nós vemos que Deus criou todas as coisas e criou o homem e a mulher. Diz aqui no versículo 20: e Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, que produzem fruto com sua semente, e todos os animais da terra. Onde é que está aqui, meu Deus, que eu me perdi? Se é o 27, Gênesis capítulo 1, versículo 27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher os criou. Isto é, Deus criou o homem e a mulher, e nós veremos na Sagrada Escritura que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, e os fez diferentes, com características diferentes. Os homens temos características próprias e as mulheres têm características próprias. Pois bem, vem então, e isso aqui é apenas um exemplo dentre tantos outros de estudiosos, de falsos cientistas que dizem não, essa ideia que nós temos de homem, essa ideia que nos é transmitida há tanto tempo, é uma ideia doentia, é uma ideia patológica. Isso de um homem ser forte, não, o homem tem que ser delicado, o homem tem que ter as características femininas, o homem tem que ser cada vez mais efeminado, porque esse é o ideal de homem para as tradições dos homens, para as tradições atuais. Então, nós percebemos que existe aqui uma revolta, isto é, da mesma maneira que no tempo de Jesus existia uma revolta
com o mandamento de Deus, honrar pai e mãe, e eles mutilavam este mandamento para não observá-lo, existe uma revolta contra a vontade de Deus, que criou o homem distinto da mulher, e criou a mulher para o homem, e o homem para a mulher. E aí, de conceito de masculinidade tradicional, né, como algo doentio, nós iremos ver algo que é ensinado cada vez mais, que a família tradicional é algo doentio, criminoso até. Que você falar que o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem, e que uma família é a união de um homem e de uma mulher abertos à vida, que vão cuidar dos seus filhos, isso é uma aberração. Família é o quê? É uma junção de pessoas que se querem bem, é um aglomerado de pessoas que se querem bem. Aí aqui entra boi e entra boiada, por junção de pessoas que se querem bem. Podem ser 2 homens, 2 mulheres, 1 homem e 2 mulheres, 2 homens e 1 mulher, mas eles ainda querem mais, porque já existem lugares em que as pessoas estão deixando a sua herança para animais, e querem até que seja reconhecido o contato íntimo com eles. Por quê? Porque é família também. Então, são realidades que nós ouvimos e ficamos abismados, mas estes que isso dizem, afirmam que nós que temos em nossa mente o conceito de masculinidade tradicional, de feminilidade tradicional, de família tradicional, nós é que somos doentes. Sim, porque se um pai e uma mãe, em alguns lugares do mundo, e isso pouco a pouco já está chegando aqui ao nosso país, se um pai e uma mãe começarem a ensinar os seus filhos os valores tradicionais, os valores cristãos tradicionais, ensinando ao seu filho o que é um homem, o que é uma mulher, que o homem foi criado para a mulher e a mulher para o homem, que se você nasce menino, você deve acolher isso como um dom de Deus, e não achar que você pode se fazer como você melhor quiser, como você achar por bem. E essas ideias vão sendo inculcadas em nós. Lembro de há alguns anos um desenho animado, acho que é a Frozen, e ela dizendo que você pode ser o que você quiser, você pode alcançar o que você quiser. Isso é a maior loucura. Como assim eu posso ser o que eu quiser? Aí eu quero ter asas, eu quero voar como uma ave. Eu não vou voar como uma ave. Aí eu quero ter olhos azuis. Eu não terei olhos azuis. Eu não posso ser o que eu quiser. Mas isso vai sendo inculcado nas nossas crianças, que elas podem ser o que elas quiserem. E nós sabemos muito bem o que está por trás dessa afirmação. Isto é, se você, menina, quiser ser menino, você pode. Se você, menino, quiser ser menina, você pode. E se você não quiser ser nem menino e nem menina, você pode. Você é não binário. Eu tenho até dificuldade às vezes de saber o que se trata, né? Quando a gente ouve algumas afirmações, homens, mulheres, câncer de pênis em mulheres, em mulheres. Eu digo, mas como assim mulheres podem ter câncer de pênis? Não, mas ali é um homem trans. Quer dizer, são terminologias que mais confundem do que ajudam. Isso vai entrando, essa revolta, mas isso se torna o quê? Uma tradição, isso se torna um costume, isso vai começar a
já está sendo ensinado nas nossas escolas. Querem até mudar a nossa língua. Todes, né? A linguagem não binária, porque vão anulando, vão destruindo cada vez mais o mandamento de Deus em nome das tradições dos homens. A questão, que o mundo isso faça, nós não nos espantamos, mas que os cristãos com isso fiquem tranquilos, que consintam que tudo isso esteja acontecendo e não façam nada, é que é estarrecedor. Então nós precisamos, meus irmãos, ter a coragem de ensinar aos nossos filhos o amor, o zelo, a obediência aos mandamentos de Deus, mesmo que isso esteja contrário às tradições dos homens. Nós precisamos ter a coragem até mesmo de ser perseguidos, porque seremos, mas de passar para frente os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, defender com a própria vida, se necessário for, os mandamentos de Deus, e não deixar que os ensinamentos dos homens aniquilem, suplantem, abafem, afundem, escondam os mandamentos de Deus. Mas muitas vezes, e eu já venho falando isso já há alguns dias, por medo de atrito e de dificuldade, nós preferimos anular os mandamentos de Deus por causa das tradições dos homens. Meus irmãos, imagine, por exemplo, em relação ao aborto. Ora, é tradição, isso entrou na cabeça das pessoas. Imagine aqui, se uma pessoa dá um veneno a uma vaca para matar a cria que ela traz na sua barriga. Isso culturalmente seria visto como algo horrível. Imagine se nós pegássemos um instrumento metálico, pontiagudo, cortante, e introduzíssemos na vaca para cortar, para esquartejar o bezerrinho dentro dela. Isso seria visto como algo abominável. Imagine se nós fizéssemos isso com a cadela. Se nós introduzíssemos um objeto metálico, pontiagudo, cortante na vagina da cadela e triturássemos a cria que ela traz, nós acharíamos isso horrendo, mas nós não vemos com o mesmo horror quando falamos de, criamos até palavras, terminologias, neologismos, interrupção da gravidez, que é o que? Matar uma criança dentro da barriga da mãe. Nós, por tradição dos homens, por cultura, nós nos espantamos com a violência feita à vaca e à cadela, ao bezerrinho e ao cachorrinho, mas a nossa sociedade já não se espanta à violência que se faz a uma criança, a um bebê dentro da barriga da sua mãe. E aí, qual é a tática? Ah não, ali é apenas um amontoado de células, ali ainda não é uma criança. Mas é interessante, esse raciocínio não é aplicado também para os animais. Isso vale apenas para justificar o meu desejo de abortar, de matar aquela criança dentro da barriga da mãe. E existem interesses econômicos e interesses espirituais, satânicos, para que nós nos acostumemos cada vez mais com isso e aceitemos essa ideia de uma maneira tranquila. E aqui, meus irmãos, nosso Senhor mais uma vez vai dizer, como aqui em Marcos capítulo 7, versículo 8: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Quem é, meus santos? Quem é que nós seguimos? Quem é que rege a nossa vida? É a vontade de Deus?
São os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de nosso Senhor, ou aquilo que o mundo nos ensina e nos apresenta como bom? Que hoje, então, diante desta palavra, em que nós vemos o coração, nós percebemos o coração entristecido de nosso Senhor, que olha para os seus contemporâneos e diz: vocês estão abandonando os mandamentos de Deus. Que nós peçamos ao nosso Senhor que Ele nos conceda a graça de nós não darmos a Ele tristeza semelhante. Aqui eu poderia dar tantos outros exemplos das tradições dos homens que aniquilam os mandamentos de Deus. Eu poderia falar a respeito das roupas que os homens e mulheres vestem e que é cultural, todo mundo veste assim. Eu poderia falar a respeito das músicas, eu poderia falar a respeito do namoro, como hoje ele acontece. Eu poderia falar a respeito daquilo que você assiste, e você vai dizer: mas padre, mas todo mundo assiste isso, todo mundo faz isso. E eu iria dizer: mas essas são as tradições dos homens. A pergunta é: você está disposto a abandonar o mandamento de Deus para acolher, para estar a par, para estar em comunhão com as tradições dos homens, com as tradições mundanas? Que nós então hoje peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, que Deus nos conceda a sua misericórdia. Reconheça, diga mesmo com as suas palavras: meu Deus, eu reconheço que eu não mereço o que eu estou pedindo, porque não poucas vezes eu tenho te abandonado, porque quando eu abandono os mandamentos de Deus, é a Deus que eu abandono. Quando eu viro as costas para os mandamentos de Deus, eu viro as costas para o próprio Deus. Então você sabe que isso você já fez várias vezes. Então reconheça que você não merece, mas confiando na misericórdia de Deus, que é infinita, peça a Deus que ponha amor no seu coração. Peça a Deus que ponha no seu coração amor a Ele, porque se você amar a Deus, você amará tudo aquilo que Ele ensina. Se você amar a Deus, você amará tudo aquilo que Ele tem como projeto para a sua vida. As tradições dos homens dizem o quê? Que as famílias devem ter um ou no máximo 2 filhos, e que devem fazer todos os meios possíveis e imagináveis para evitar os outros que possam chegar. E você deve se perguntar: mas Senhor, qual é a tua vontade? Hoje que ouço na tua palavra, na primeira leitura retirada do livro do Gênesis: crescei e multiplicai. Então pedir a nosso Senhor que Ele coloque esse amor profundo no seu coração, para que você, por amor, mesmo que com dor, você queira fazer a vontade de Deus, porque você quer alegrar a Deus, você quer dar contentamento a Deus, mas você não quer entristecer nosso Senhor com a sua vida, com seus atos, com as suas escolhas. Que a Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, interceda por nós, suplicando a misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.